Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa conversinha da semana. Vamos falar hoje sobre um teminha complicado, um teminha chato de discutir, tema chato de pensar, inclusive, né? Ninguém gosta de pensar em traição, ninguém gosta de imaginar que vai ser traído um dia. Então, vamos conversar um pouquinho, porque é sim um assunto que a gente tem que olhar com cuidado, tá? A traição é uma coisa séria, sim, não dá pra levar aí séria no sentido emocional, tá? Boa noite, sejam bem-vindas. Esperando mais um tempinho para entrar mais uma galerinha aqui na nossa conversa. Então, a traição é uma coisa séria em termos emocionais. O que uma traição causa emocionalmente na pessoa é muito sério. Então, a gente precisa olhar para a traição como uma coisa séria, sim. Uma situação séria, sim, dentro de um relacionamento que precisa ser cuidada. Boa noite, Paty. Boa noite, Anne. Boa noite, Lisa. Oi, tudo bem? Oi, Daisy, tudo bem? Bom, gente, já a gente vai começar o nosso papo. Só quero lembrar vocês que ainda estou com algumas vagas para minha mentoria individual na semana do Black Friday, tá? Com uma condição especial. Se você tem o desejo de fazer a sua mentoria comigo, eu tenho só 2 vagas disponíveis na minha agenda, gente. Só 2. E o preço do desconto vai até sexta-feira, o preço promocional. Quem chegar primeiro leva, tá? Quem chegar primeiro pega essas 2 últimas vagas, leva. Então, se você tem interesse, se você quer saber um pouco mais, lá no meu perfil tem um botãozinho, um linkzinho azul, você clica lá em mentoria individual, você vai ser direcionado direto comigo, para falar comigo, e a gente pode conversar. Essa pode ser a sua oportunidade de fazer a sua mentoria comigo, tá bom? Boa noite, gente. Vamos entrando. Então, vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje, que é traição e autoestima. Por que este tema, gente? Porque uma traição acaba com a autoestima de uma pessoa, por alguns motivos, né? E quem nunca foi traído ou quem nunca pensou que talvez possa ter sido traído, né? Eu acho que é muito difícil hoje em dia alguém que já tenha passado por um relacionamento em que não tenha tido, ou tenha sido traído de fato, ou que não tenha tido essa sensação de que a outra pessoa talvez não tivesse agindo de forma muito segura, né? E por que uma traição ela baixa tanto a nossa autoestima? Porque depois, né, que a pessoa é traída, a traição em si, ela dispara gatilhos na gente, gatilhos emocionais, que acabam com a nossa autoconfiança, gente. Não importa, você pode ser a pessoa mais, né, autoconfiante do mundo. Se você passar por uma traição, você vai passar por um período em que a sua autoconfiança vai ser abalada, tá? Gente, então assim, olha, o esquema da nossa live, eu vou começar falando do nosso tema, é aquele jeitinho de sempre, quem já tá aqui, que tá acostumado, já sabe, né? Eu vou começar com o nosso tema, depois eu vou respondendo as perguntas que vocês me mandam aqui e vou respondendo as perguntas que vocês me enviaram também hoje durante o dia, lá nos stories ou lá no direct, tá? Então fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, os seus depoimentos a respeito do tema traição. Você já foi traído? Me conta. Tá passando por isso? Como é que você tá aí? Vamos conversar, tá? Então, como eu estava falando para vocês, é o seguinte: a traição, ela dispara alguns gatilhos mentais na gente que fazem com que a nossa autoconfiança baixe muito. Quais são esses gatilhos, tá? O principal deles é a culpa, né? É o primeiro pensamento que nós temos quando nós somos traídos. O que eu fiz de errado? Qual é o meu problema? E aí começa aquela procura, né? É porque eu engordei, é porque eu emagreci demais, é porque é a minha personalidade, porque eu não sou muito simpática, porque eu não dei atenção suficiente, ou porque eu não cobrei o suficiente, porque eu não controlei o suficiente. Aí você fica tentando encontrar em você um motivo para o outro ter traído, né? Outro gatilho que é disparado quando nós somos traídos é a comparação, tá? É inevitável
Quando você descobre que é traído, a primeira coisa que você faz, né, depois de você se culpar, é você olhar para a pessoa e dizer: ah, porque ela é mais bonita, porque ela é mais inteligente, porque ela é mais simpática, porque o peito dela é maior, porque a bunda dela é maior, porque ela é isso, porque ela é aquilo, e você fica se comparando com outra pessoa. E a gente sabe, quem está aqui, quem conhece, né, meu conteúdo, sabe que a comparação é um dos motivos que mais baixam nossa autoestima, né? Depois da culpa, porque a culpa gera o não merecimento, né? Então, quando eu me sinto culpada, automaticamente eu sinto que eu não sou merecedora, e aí isso acaba com a nossa autoestima. E o terceiro gatilho, que é sempre, né? Sempre, e esse é um problema que afeta o nosso ego, na verdade, é que quando nós somos traídos, a gente descobre que nós somos insubstituíveis para aquela pessoa. Isso fere muito, né? Porque muitas vezes a traição pega a gente de surpresa, né? Algumas pessoas meio que já vão desconfiando, algumas não, né? Quando a traição pega de surpresa, você descobre que você é substituível para aquela pessoa. Você descobre que você não é o suficiente para aquela pessoa e que aquela pessoa tinha interesses por outras pessoas. E isso machuca o teu ego. Isso faz com que você reveja os seus valores, né? Você se sente desvalorizada, né? E aí, então, esses são os principais motivos que levam à baixa da nossa autoestima depois de uma traição. Claro que existem muitas outras questões relacionadas com as crenças de cada um, né? Mas, porque às vezes a traição valida crenças individuais, mas de uma forma geral, na grande maioria das pessoas, esses são os problemas que disparam, os gatilhos mentais que são disparados após uma traição, que levam à baixa da nossa autoestima, né? E o que é, de fato, uma traição, gente? Ao meu ver, tá, e de acordo com os estudos comportamentais que eu acompanho e, né, que é o que mais faz sentido para mim, a traição, ela é a quebra de um acordo do casal. Então, para alguns, a traição vai ser a vias de fato, né? Ficar com outra pessoa de fato. Para outros, a traição vai ser uma mensagem, para outros vai ser um contato, uma conversa, uma mentira. Então, para alguns, apenas uma mensagem trocada com outra pessoa já significa traição, e isso já gera, muitas vezes, o término de uma relação. Para outras pessoas, significa que quando descobre que a outra pessoa foi a vias de fato, né, com uma terceira pessoa fora da relação. Então, antes de mais nada, gente, eu preciso que vocês aqui tenham uma consciência que sempre que vocês forem iniciar um relacionamento, é muito importante que fique bem claro entre o casal quais são os pactos de vocês, quais são os acordos de vocês, o que realmente pode e não pode. Eu acho, né, que certas coisas devem ser subentendidas. Você não tem que ficar dizendo: eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero aquilo, eu não quero aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que o outro tem que sentir e tem que pensar aquilo que ele não gostaria que fizessem com ele. Mas, como hoje, né, a consciência do que é um relacionamento está muito ampla, é muito importante que exista essa conversa, porque muitas vezes, porque pode ser que talvez, né, para o outro, o que significa uma traição não signifique para você, ou vice-versa. Então é muito importante que certas coisas não fiquem subentendidas, tá? Que realmente fiquem bem claras, bem esclarecidas. E sempre existem oportunidades, desde o começo, né, da troca do casal, de conversar a respeito disso. Sempre que surgir, logo no começo, uma situação que incomoda, deixar claro: olha, isso me incomoda, eu não concordo, eu não acho que isso seja uma coisa saudável para mim dentro de um relacionamento. E entender se o outro concorda também, porque aí você já começa a avaliar se os valores que a pessoa tem no relacionamento fazem sentido com os valores que você tem e o que você quer viver no relacionamento, ok? Então, partindo desse pensamento, né, que a traição ela é a quebra
de um pacto do casal, ela é a quebra de um acordo do casal, de quem é a culpa numa traição, né? O que vocês acham aí? Quem que é a culpa? Tem alguém é culpado por uma traição? Eu não gosto muito desse termo culpado, né? Eu acho que existem vários motivos que levam uma pessoa a trair. O principal deles, é claro, que é o caráter, né? Eu acho que o caráter tem que vir em primeiro lugar acima de tudo, e o bom senso, o respeito, a falta de respeito com o outro. Mas algumas pessoas, elas traem principalmente por autossabotagem, tá? Porque elas não estão mais felizes no relacionamento, elas não querem mais aquele relacionamento, mas elas não querem, elas não sabem como se afastar da pessoa, elas não sabem como terminar, elas não conseguem, elas não querem magoar o outro e acabam criando uma situação ainda pior, né? Porque a traição magoa muito mais do que chegar e dizer, olha, não quero mais me relacionar. Mas muitas pessoas, por autossabotagem, elas traem porque elas não conseguem de fato terminar a relação. Outras pessoas traem por imaturidade, né? Quer viver uma experiência diferente, quer experimentar algo novo, só que não quer perder aquela segurança, né? Deixa eu deixar aqui porque isso aqui é seguro, isso aqui é gostoso, né? De vez em quando tem os nossos problemas, mas na grande maioria do tempo é gostoso, mas eu quero viver algo novo, então eu vou fazer, ela não vai descobrir. E a traição, gente, ela gera um sentimento que é uma sensação, essa sensação do algo escondido, do algo proibido, é uma adrenalina, é uma sensação de estar vivo, que muitas vezes a pessoa perde dentro de um relacionamento, principalmente nos relacionamentos longos, né? Nos relacionamentos de anos, assim, a relação vai caindo na monotonia, não tem mais novidade, o casal né, tá sempre na mesma, e aí surge, né, a oportunidade de algo diferente, de viver algo diferente, e aquela sensação dispara, né, a possibilidade da traição dispara uma sensação de estar vivo, que às vezes o casal perde, e muitas vezes a pessoa vai lá e vai em busca dessa sensação no ato de trair, né? E depois vem o arrependimento, né? Então, que é o que eu vou falar com vocês a respeito de que muitas vezes muitas pessoas me perguntam: você acha que a pessoa se arrepende realmente depois de uma traição? Eu acho que sim. Eu acho que tem pessoas que se arrependem muito. Eu acho que tem pessoas que traem no impulso, né? Porque não tem esse controle emocional de entender, olha, tá, eu tenho um desejo, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que eu amo, que eu respeito, que espera algo de mim, então eu preciso ter esse autocontrole. Então a pessoa não consegue ter o autocontrole, ela é tomada por esse desejo, né, essa adrenalina, comete o erro, né, a traição, e aí depois ela se arrepende. Então eu acredito sim que é possível que uma pessoa se arrependa, mas é preciso avaliar muito bem essa questão do arrependimento, porque dizer que está arrependido, todo mundo diz, né? Algumas pessoas assumem de fato, não, eu traí porque eu não te amo mais, eu não quero mais, então vamos terminar, mas a grande maioria das pessoas diz que está arrependido. Então, de quem é o erro, né, de uma traição? Se uma traição é a quebra de um pacto do casal, a gente pode entender que o erro é de quem quebrou o pacto, né? Se existir um pacto entre vocês, se existir uma conversa, se existir uma condição, se vocês estiverem muito conscientes um com o outro do que é importante um para o outro. Se existir esse pacto, então o erro numa traição não é de quem é traído, é de quem traiu, né? É de quem quebrou o pacto. Não importa se você cobra muito, não importa se você anda muito estressada, não importa se você engordou, não importa. Sempre existe a possibilidade de fazer o certo, tá? Sempre existe a possibilidade de chegar e dizer, olha, não estou feliz, quero viver outras coisas, quero experimentar outras coisas,
então eu vou sair da relação para não magoar você, para não te ferir, para não quebrar o nosso pacto. E a pessoa escolhe fazer o errado dentro do pacto do casal, tá, gente? Então, isso é muito importante que tenha essa consciência, porque o que mais acontece aí, né, é depois de uma traição, a pessoa chega e fala: eu te traí porque a culpa é sua, porque você não me dá espaço, porque você me sufoca, porque você tá insuportável, porque você isso, porque você é aquilo, né? Que são os homens, mulheres, né? Pessoas que se tornam abusivos no relacionamento. Isso, gente, é relacionamento abusivo. É quando a pessoa te manipula, ela tenta te manipular para que você se sinta culpada por situações que ela causa. Porque para que você se sinta mal, para te diminuir, para te controlar. Ela faz uma manipulação emocional para que você se sinta culpada, para que você se sinta mal, para que você se sinta insegura, para que ela tenha o controle da situação. Então, existem pessoas que se arrependem, sim, existem pessoas que cometem, né, a traição e depois caem em si e se dão conta de que fizeram algo que não foi legal, se dão conta de que não querem perder esse relacionamento. Só que como nós conseguimos identificar se a pessoa está realmente arrependida? Observando as atitudes. Se uma pessoa que te traiu e disse para você que quer continuar contigo, só que ela fica te culpando pela traição, cai fora. Cai fora porque, não, essa pessoa ela não está arrependida. Ela não está nem de longe enxergando que foi ela que cometeu algo fora do pacto de vocês. Ela não está nem de longe enxergando que foi ela que criou uma situação que te magoou. Pelo contrário, né, ela está totalmente cega com relação a o que aconteceu e está culpando você. Isso é só o começo. É claro que se você está se relacionando com alguém provavelmente assim, né? Provavelmente você já vem identificando alguns comportamentos manipuladores. Isso é uma espécie de gota d'água, né? A pessoa te trai e ela ainda culpa você. E tem muitas pessoas que aceitam. Tem muitas pessoas que de fato se sentem culpadas pela traição, caem nessa manipulação. Então eu tô aqui para, primeiro de tudo, abrir os olhos de vocês com relação a isso. Se você foi traída e a outra pessoa insiste em te culpar, se afasta o mais rápido possível. Mesmo que exista muito amor por essa pessoa, o seu amor próprio tem que vir em primeiro lugar, porque não existe amor que aguente a esse tipo de abuso emocional, a esse tipo de manipulação emocional, tá bom? Gente, boa noite, quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Então, partindo, né, desse pensamento de que sim, a pessoa pode se arrepender por ter traído, fica aquela pergunta: então, perdoar ou não perdoar uma traição? O que é o correto? Olha, não existe certo e errado, né? Existe consciência individual. Cada um sabe, né, onde o calo aperta, cada um sabe o que é melhor para si. O que eu digo é o seguinte: você tem duas opções se você foi traído. Ou você perdoa, ou você repensa essa questão da infidelidade e o quanto isso te afeta. Se você escolher perdoar, porque a outra pessoa te pediu perdão, porque a outra pessoa se diz arrependido, porque você ama muito essa pessoa, porque você acredita que é possível resgatar essa relação, ok, tá tudo bem, você tá certa, né? Se é isso que você tá sentindo aí. Só que se você decidir perdoar, é para perdoar, não é aceitar. Não é ficar com a pessoa e qualquer coisinha que ela fizer, você jogar na cara dela que ela te traiu. Você ficar remoendo. Ele saiu e você fica lembrando: mas aquela vez ele foi viajar e me traiu. Se ele for viajar de novo, então ele vai me trair de novo. Não, assim não adianta. Assim você vai fazer mal pra você
e para outra pessoa. Você vai estar fazendo mal para duas pessoas, né? E se vocês tiverem filhos, para os filhos também, porque eles vão estar no meio desse bombardeio. Então, o que é perdoar uma traição? Primeiro de tudo, assumir que foi traído. Fui traída, né? Aconteceu, eu não sei o que aconteceu, ele sentiu vontade, ele foi lá, fez, eu sei, não adianta fingir que nada aconteceu. Eu sei que aconteceu, eu sei que eu fui traída. Senta para conversar, bota todos os pingos nos is. Olha, aconteceu isso, eu tô me sentindo assim, eu preciso que você tenha essas e essas e essas atitudes para que eu consiga me sentir segura, né? Gente, precisa ficar muito claro, não adianta, te traí, você me perdoa, tá, te perdoo, cada um vira para um lado e nada aconteceu. Não dá, porque uma hora essa pipoca estoura, né? Chega uma hora que a bomba vai explodir, na hora que vocês começarem a brigar, na hora que vocês começarem a se desrespeitar por alguma situação, isso vai vir à tona. Então é preciso que tudo fique muito esclarecido. E observar a atitude do outro. Observar se a outra pessoa realmente quer ficar nessa relação, se a pessoa realmente está arrependida. E como eu percebo isso? Gente, uma pessoa que trai e que depois ela quer continuar na relação, que ela está arrependida, ela faz de tudo para outra pessoa se sentir segura. Porque ela não quer correr o risco de novo. Porque ela já errou uma vez e ela passou pelo risco de perder a pessoa que ela percebeu que ama, que ela percebeu que ela quer ficar. Se realmente ela estiver arrependida, se realmente ela quiser essa relação, ela vai fazer de tudo para outra pessoa se sentir segura. Ela vai te entregar tudo o que você precisa. E se você então tiver com uma pessoa que se diz arrependida, mas que na hora que você fala, olha, então eu preciso que você, no começo, né, nesse começo da nossa reconciliação, da nossa reconexão, porque quando ocorre uma traição, ocorre uma desconexão do casal. Algo muito forte é quebrado e vocês precisam se reconectar de novo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Primeiro de tudo, você tem que dizer isso para a pessoa, olha, não espere que em uma semana esteja tudo bem. Por que não? É uma ferida, e uma ferida às vezes demora um pouquinho para ser curada. E ela vai sendo curada um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Às vezes alguns casais conseguem se reconectar mais rápido, alguns demoram um pouquinho mais, só que o outro tem que estar consciente, porque ele também precisa entender se ele quer passar por isso. Porque você vai ter as suas necessidades, que é, eu preciso de explicação, eu preciso que você me diga isso para que eu me sinta segura, eu preciso que a gente converse mais, e eu preciso que você entenda que no começo eu vou ser um pouco fria com você, porque tá doendo. E você não tem que se cobrar de ser amorosa e carinhosa, vamos viver o amor da vida logo de cara. Às vezes vocês realmente precisam de um espacinho um do outro para curar essa ferida. E o outro precisa saber que você precisa disso, para ele também entender se ele quer, para ele também saber como ele vai lidar com essa situação, se ele vai conseguir lidar com essa situação. Então, aí, a partir do momento que vocês decidiram que vão ficar juntos, que você decidiu que você vai perdoar uma traição, ponto final, coloca uma pedra em cima disso e não se fala mais nisso. Acabou. Isso é perdoar. Ficar jogando na cara do outro toda vez que ele comete um erro, ficar falando 1000 vezes pra ele que ele traiu, que você não se sente segura porque ele traiu. Gente, isso não é perdoar. Pelo contrário, é remoer um sentimento negativo. E aí entra a segunda opção, se você foi traída, que é pensar a respeito dessa infidelidade. Pensar o quanto você está realmente disposta a lidar com isso. O quanto realmente isso é possível de ser perdoado. Porque para algumas pessoas é imperdoável. Para algumas pessoas é impossível. Né? Eu até hoje, nunca consegui perdoar uma traição. Mas por quê? Porque eu não consigo ver a possibilidade de eu continuar confiando numa pessoa depois disso. Então, e pra mim a confiança é primordial no relacionamento. Não estou dizendo que isso nunca vai acontecer na minha vida, pode acontecer. Se a pessoa com quem eu estiver fizer eu me sentir segura,
eu conseguir me sentir segura, ok, pode acontecer. Mas pra mim, a confiança, quebrou a confiança, é um dos valores primordiais pra mim, né? E é difícil realmente pra mim lidar com essa situação. Eu nunca consegui, né? Pra mim realmente sempre foi, meu posicionamento foi terminar, porque eu não conseguia lidar com essa situação e eu sabia que se eu fosse tentar, eu ia me machucar. Então, em alguns momentos da vida, gente, e isso é maturidade, a gente tem que olhar para as situações e pensar no que é melhor para nós. Mesmo que doa, mesmo que a gente pense assim, mas é o amor da minha vida, é a pessoa que eu amo. Mas o quanto você vai sofrer? Vai passar o resto da sua vida remoendo, pensando que você é culpado, que você foi errado, que você fez de errado, que você não segurou o suficiente aquela pessoa, e aí você passa a ficar extremamente controladora, você passa a se sentir insegura com relação ao teu corpo, porque você acha que a pessoa pode ter te traído porque não te achava mais tão bonita, porque não tinha mais tanto tesão por você, e você vai ficar a vida inteira lembrando da outra, lembrando como a outra era. Será que você está disposta a passar por isso? A gente tem que pensar muito bem, né? Porque é muito bonito, é muito lindo a gente dizer, não, eu vou perdoar uma traição. E quando eu comecei a live que não estava aqui, eu falei, gente, traição é uma coisa muito séria dentro de um relacionamento, principalmente pelos efeitos emocionais que ela causa. Então, quando isso ocorre, precisa ser pensado com muito cuidado, precisa ser visto com muito respeito isso que está acontecendo. Não adianta simplesmente dizer, eu amo ele, eu vou perdoar e eu vou tentar mais uma vez. Porque aqui dentro, gente, a gente não perdoa com tanta facilidade. Aqui dentro a gente não aceita com tanta facilidade. E aqui dentro, os pensamentos que surgem pós uma traição são extremamente destrutivos. Então, se você quer realmente perdoar uma traição, você precisa, ou não, né? Se você está no momento de avaliação, você precisa entender até que ponto você está disposta a conviver com essa memória do que aconteceu. Até que ponto você consegue lidar com essa situação. Porque pode ser que você não consiga, e tá tudo bem. Você não é uma desequilibrada porque você não consegue lidar com isso. Você não é uma maluca porque você não consegue lidar com isso. Só que para você, esse valor é extremamente importante e você não está disposta. Não está disposta a passar por cima de um valor tão importante para você. Ok? Então, perdoar, tá tudo bem? Não perdoar, tá tudo bem também. Não importa qual seja a sua escolha, só faça a sua escolha de forma consciente a respeito do que realmente é importante para você, do que realmente, até que ponto você vai conseguir conviver com isso. Agora, perdoou ou não perdoou, não importa o que aconteceu, como superar, porque isso é o que importa, né, gente? Se você vai ficar com a pessoa, você tem que superar. Se você não vai ficar com a pessoa, se você vai dizer não quero mais, não aceito, você também tem que superar, porque só dizer que não quer mais não quer dizer que você superou, tá? Às vezes a gente fala, a gente não fica com a pessoa, só que aqui dentro a gente fica remoendo o que aconteceu. Aqui dentro a gente fica carregando ali no nosso inconsciente esse trauma de ter sido traído e vai carregando isso para os outros relacionamentos, né? E a gente já começa a outra relação insegura, porque lembra, não, eu fui traída naquele primeiro relacionamento que eu tive, ou no último relacionamento que eu tive, então deixa eu ficar aqui com a minha anteninha ligada, porque pode ser que esse aqui me traia. Gente, a gente ter uma certa desconfiança é uma coisa que é até saudável, né? Porque afinal de contas é a desconfiança, desconfiar, né? Ficar atento, que faz com que a gente perceba que o que é saudável não é para nós, o que é bom não é para nós. A desconfiança leva a uma avaliação, né? Eu vou olhar para isso aqui, eu vou avaliar se isso aqui serve ou não. Agora, as pessoas são diferentes, né? A pessoa com quem você estava na outra relação, ela tinha as crenças dela, ela tinha os traumas dela, as experiências dela e os valores dela. E muito provavelmente você não vai encontrar outra pessoa igual, porque, nossa, o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas, né? Cada ser humano é único, em todos os sentidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você foi traído é entender o seguinte:
o problema não está em você. De forma alguma, nunca, jamais se permita pensar que o problema está em você. E quando você tiver, vier esse pensamento, mas ele me traiu por causa disso, ou porque eu sou assim, simplesmente aborta, controla o teu pensamento, para e fala, não é verdade. Eu não fui traída por um problema meu, eu fui traída porque a outra pessoa queria viver uma experiência diferente, e os motivos dela são delas, é dela, mas essa consciência, ela tem que ser, assim, automática. Nunca, jamais, em hipótese alguma, traga para você a culpa ou a responsabilidade por uma traição, porque não é. Como eu falei, a pessoa ela tem a oportunidade de fazer o certo ou fazer o errado. Ela escolhe fazer o errado. Não tem nada a ver com quem você é, tem a ver com o caráter dela, tem a ver com as crenças dela, tem a ver com as experiências dela. E aí vai desde das crenças, das memórias inconscientes, a criação, as experiências, os traumas que essa pessoa passou também. Então, olha só, não dá para você carregar o peso emocional do outro nas suas costas. Não tem como, isso é indigno, tá? Segundo, para de ficar remoendo a traição, tá? Para de ficar pensando, falando. Se alguém chega pra você e fala, porque fulano te traiu, não quer saber. Não é da minha conta, já passou, já acabou. Pede, pros teus amigos, pros teus familiares, que você não quer falar a respeito desse assunto. Porque tudo que a gente coloca atenção, cresce. Tudo que a gente fala todos os dias, tudo que a gente pensa todos os dias, ensina pro nosso cérebro que aquilo é importante. Então, enquanto você ficar pensando, remoendo essa traição, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante para você e você nunca desapega. Juliana, mas eu não consigo parar de pensar a respeito disso. Consegue sim, porque você tem o controle dos seus pensamentos. Você não tem o controle das suas emoções, mas você tem o controle a respeito de como você pensa a respeito das suas emoções. E se você não está tendo este autocontrole, se você não está tendo esse controle a respeito das suas emoções, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um profissional para isso. Porque, viveu uma traição, passou por um problema até um determinado período, é natural, ok? Você vai ficar pensando, aquilo vai te machucar, aquilo vai doer, mas existe um período de superação. Tem pessoas que ficam 5, 6, 10 anos remoendo uma traição, que aí não pode falar no nome da outra pessoa, que já fala, não, mas fulano me traiu, mas eu fui traída, mas eu permiti isso e eu fui traída. Gente, aconteceu a traição, aconteceu, você não teve culpa e nem teve o controle, bola pra frente, vida que segue, experiência, lição. Independente de você ficar na relação ou não, a outra pessoa, que se você for sair da relação, a outra pessoa que vai chegar, ela tá te conhecendo agora, ela não conhece você, ela não sabe que você foi traída, ela não sabe o que você viveu, então, portanto, isso, essa sensação tá em você e não em quem tá vindo de fora, e você tem o controle de administrar isso, de dizer, não, eu tô no momento de me aceitar, de me amar, de me valorizar, de não permitir. Aconteceu o que aconteceu, porque naquele momento talvez eu não estava tão conectada com os meus valores, eu estava aceitando situações que não diziam respeito com o que eu realmente quero. Naquele momento que eu estava naquele relacionamento, talvez eu não estava tão autoconfiante, talvez eu não estava tão conectada comigo mesma, talvez eu não estava bem comigo mesma. Por isso eu aceitei certas situações. E agora, consciente, eu vou entrar numa relação de forma mais segura, Então, é o controle da mente. O controle da sua mente o tempo todo. Veio pensamentos a respeito da traição, cancela. Não quero mais, não pensa mais a respeito disso. Colocar um ponto final, A traição, ela é uma etapa, é como um término de relacionamento. Se você
nunca botar o ponto final numa relação que acabou, você nunca vai conseguir viver uma relação nova, de forma saudável, de forma equilibrada. Se você ficar a vida inteira tentando encontrar qual é o problema em você pelo outro ter te traído, você nunca vai resgatar a sua autoestima. Você vai sempre entrar numa nova relação achando que você tem um problema. E aí entra a questão do merecimento, né? Eu me sinto culpada porque a outra pessoa me traiu, eu acho que é o meu corpo, porque eu engordei, porque eu casei, tive filho, engordei, perdi a graça. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Se esse tipo de pensamento que você tem, você precisa tomar consciência de si mesma, resgatar os seus valores, porque você está colocando todos os seus valores no teu corpo, na tua aparência física. E a aparência física, gente, a gente vai envelhecer, isso é natural. E aí? Então a pessoa que está do teu lado, ela não vai aguentar te ver envelhecer? Você também não vai aguentar ver o outro envelhecer? Tira essa questão dos seus valores somente da aparência física, tá? Olha com dignidade para você depois de uma traição e admite. Quem errou foi quem quebrou o pacto do casal. Não é a pessoa que foi traída. Né? Tira o peso das suas costas dessa traição. Enquanto você não tirar o peso das suas costas dessa traição, você vai continuar, sua autoestima vai continuar caindo. E aí entra a questão do perdão. Por quê, gente? Porque quando eu culpo a outra pessoa, eu me culpo também. Eu culpo ele porque ele me traiu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e aí você se culpa por ter permitido, por ter aceitado, por não ter enxergado o que aconteceu. Então, enquanto você não liberta o outro também, enquanto você não liberta o outro, você não se liberta também. Então, é necessário, sim. E, gente, esse papinho de perdão não é tão fácil perdoar, mas é um trabalho interno, de você reconhecer que a outra pessoa também tem as fragilidades dela, também tem as vulnerabilidades dela. Não estou dizendo que você tem que concordar com o que ele fez. Não estou dizendo que você tem que aceitar que outras pessoas te traiam porque estão vulneráveis e tudo mais. Mas depois que acontece, é importante que você olhe para aquela pessoa e fale, olha, infelizmente essa pessoa não teve a consciência que eu tenho. Infelizmente essa pessoa não teve o caráter. Infelizmente essa pessoa não teve o respeito. Que pena, né? Ainda bem que ela me libertou dessa situação para que eu possa agora viver uma situação nova. Ou, se você resolve perdoar e ficar na relação, bom, eu preciso olhar para essa pessoa com carinho, com respeito, para que eu possa continuar uma relação saudável. Olhar para a pessoa que está do teu lado, que te traiu, com os olhos da empatia. Que todo mundo está passivo de errar. Todo mundo pode, né? Todo mundo tem um momento da vida que já errou e que pode errar. Você nunca traiu, talvez você nunca tenha traído, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que situações você pode ver amanhã. Hoje, na tua realidade, na consciência que você tem, você acredita que isso nunca vai acontecer. Mas, de repente, a gente nunca sabe. Então, acima de tudo, gente, admitir, né, que a culpa não é sua, e que a culpa é do outro, que a outra pessoa faltou com respeito, outra pessoa faltou quebrou o pacto do casal, mas que, infelizmente, a consciência dessa pessoa talvez não permitiu que ela enxergasse as coisas da forma que você enxerga. E libertar a pessoa, gente, é Ho'oponopono, EFT, sabe? Fazer técnicas de libertação emocional, de perdão, nas meditações, nas suas orações, coloca o nome dessa pessoa, liberta ela, né, da culpa que você carrega, solta o outro. Se ele te traiu, ele te magoou, ele fez coisas que você não concorda, tá tudo bem, ok, e você tem que assumir isso mesmo, não é feio não é feio assumir que você teve raiva de alguém, que você quis matar alguém, né, que aquela pessoa te feriu, não é feio você assumir isso, você precisa na verdade assumir isso para que você fale, ok, você me fez muito mal, mas agora eu quero te ver lá, longe, vai com Deus, né, vai em paz, se liberte também dessa situação, para que nós dois possamos ser felizes. E vai trabalhar técnicas de perdão.
Eu recomendo. O Ho'oponopono é um dos melhores para que a gente faça para perdoar, para soltar tanto o outro como a nós mesmos. A oração, para quem aqui tem uma religião, para quem gosta de praticar a oração, coloca o nome dessa pessoa diariamente nas tuas orações, pedindo, para que você perdoe ela de verdade, de coração, e que você se perdoe também pela situação. A oração, gente, tem toda a filosofia, tem toda a visão religiosa, mas também tem cientificamente comprovado que a oração, ela faz muito bem para o nosso cérebro, tá? Ela é uma espécie de reprogramação da nossa mente. Então, se você gosta de praticar, pratique a oração como uma forma de meditação, tá? No seu dia a dia. Gente, vocês podem começar a mandar as dúvidas de vocês, que eu vou começar a responder todo mundo. Meu namorado me traiu, estamos tentando continuar o relacionamento, mas tem sido difícil pra mim. Bom, então é isso, tá? Você tem que conversar muito com ele, deixar muito claro, primeiro, para você mesma, o que você precisa para você se sentir segura, e comunicar isso para ele, para que ele tenha consciência, e aí a partir do momento que ele tiver consciência, você vai avaliar se ele está se preocupando ou não. E aí, ver se vai valer a pena. Porque, gente, olha só, no caso aqui eu sou a namorada, mas às vezes, a gente tem medo, de pensar na separação após uma traição. Gente, olha só, a separação, ela já foi inaceitável há muito tempo atrás. Um tempo em que o casamento, ele era um status, Um tempo em que você ser casada era ser bem-sucedida. Hoje em dia, gente, a visão de relacionamento é outra. A visão de casamento, de namoro, de noivado é o seguinte: você se relaciona com uma pessoa para ser feliz, não para ter um status social. Se você estiver se mantendo num relacionamento pós uma traição, porque você tem medo de terminar, porque você tem medo de se separar, porque você tem medo de ficar sozinha, pense bem. Porque o único objetivo de um relacionamento é você ser feliz, É você crescer ao lado de uma pessoa, é você amadurecer, é você construir, solidificar coisas. Se você está vivendo um relacionamento em que você não consegue vislumbrar esse tipo de coisa, que você não é feliz, em que você não se sente segura, em que você sente que você não é boa o suficiente, em que vocês não estão construindo nada, pelo contrário, você sente que cada vez vocês estão destruindo aquilo que já foi construído, para e pensa quais valores estão sustentando você em um relacionamento, tá? É muito, muito, muito complicado pós uma traição. É muito difícil a gente se sentir segura realmente ao lado dessa pessoa. Leva um tempo. É importante que ambos estejam dispostos a trabalhar para reconstruir essa conexão do casal, porque não é só ele, tá? Não é só ele que tem que te fazer você se sentir segura, você também tem que segurar aí o teu rancor, a tua raiva, segurar o teu ressentimento para não ficar o tempo todo cobrando esse tipo de coisa dele. E é um trabalho de conjunto, assim como vocês dois juntos construíram a relação, vocês dois juntos precisam reconstruir a relação. Deixa eu ver aqui. Nunca superei a traição e olha que não foi só uma vez. Hoje resolvi me separar. Ele não aceita e faz de tudo para tornar amiga. Bom, quando a traição acontece mais de uma vez no relacionamento, aí eu acho bem complicado, Porque a pessoa teve uma segunda chance de viver, de se redimir, vamos dizer assim, Teve uma segunda chance, diz que se arrependeu e depois ela vai lá e faz de novo. Então, gente, já não é mais uma questão do que eu falei, De viver uma experiência diferente, de às vezes estar naquela mesmice, aquela situação, preciso viver uma aventura, preciso me sentir vivo, Aí eu acho que já é uma falta de respeito mesmo.
E eu acho, sinceramente, que a separação é a melhor situação nesse caso, mesmo que seja para vocês voltarem depois, né? Preciso se separar, curar as feridas, para que depois, se vocês entenderem que foi uma etapa, que foi uma situação que passou, vocês voltarem mais fortalecidos, tá? Agora, gente, depois que a pessoa se trai e vocês separam, né? Vocês terminam e ela fica ali tentando ficar naquela zona de amizade, fica, sabe o famoso cozinhando em banho-maria? Ah, não, vamos conversar, vamos... Gente, olha só. Vocês precisam entender que você não consegue viver uma relação nova, você não consegue se abrir para uma situação nova, você não consegue se sentir livre de verdade para viver algo novo na sua vida enquanto você não se desligar do antigo. Enquanto você não sair dessa sua zona de conforto, eu não quero, mas ele me quer, então eu vou deixar ele aqui, porque vai que eu não encontro ninguém, ele está aqui me querendo. Você precisa ter maturidade e assumir a postura de que não, já foi uma vez, já tentei uma vez, dei uma segunda chance, não deu certo de novo, agora acabou. Vocês podem ser, vocês não precisam brigar, nunca mais se olhar na cara, né? Vocês são duas pessoas adultas, duas pessoas maduras que podem resolver isso de uma forma saudável, mas amizade, contato, se você ainda não está 100% segura, se você ainda não superou 100%, o ideal é que você mantenha a maior distância possível, tá? Tá passando por esse processo, situação difícil, né? Um pouquinho complicada. Mas quem nunca foi traído, que atire o primeiro julgamento, né? Meu namorado me traiu com a mãe do filho dele e eu queria perdoá-lo, mas ele não quer nem conversar comigo. Então, minha querida, é difícil quando a gente ama uma pessoa e a gente quer essa pessoa não nos quer mais. É difícil, dói, mas a gente tem que aceitar, simplesmente aceitar, porque não dá pra ficar implorando migalhas de ninguém, não dá pra ficar rastejando pra que outra pessoa te queira. Ele já disse que não te quer. Segura aí tua autoestima, né? Coloca tua autoestima no colo, coloca teus valores aí no colo e entende que você merece alguém que te queira, tá? Alguém que realmente te queira, que te respeite, que não te traia, né? E que acima de tudo queira você. Bola pra frente, se liberta aí pra viver uma nova situação na tua vida. Falta de caráter. Eu entendo desse jeito também. Namoro uma pessoa amiga de muitos anos, 28 anos. No início estava ótimo, hoje acho que ele me trata como uma amiga e não tem coragem de ir. Ainda nos relacionamos à distância. E você está esperando o quê? Né? Se você já percebeu tudo isso, se você já percebeu que a relação de vocês não está legal, qual é a verdade aí que você não quer trazer para a tua consciência? Você está esperando ele dizer que não quer mais? Você está esperando você passar por um sofrimento para você acabar com essa relação? Ou, né, o quê? Às vezes a gente já enxerga tudo, né? A gente já enxerga toda a situação que está acontecendo, mas a gente não assume para nós mesmos. Se a situação não está boa para você, como você está dizendo aí, né? Que ele te trata como uma amiga, mas olha só, você diz que ele não tem coragem de ir. Olha como você está se contentando com uma migalha da pessoa, né? Te trata como uma amiga, que você tem a sensação de que ele quer ir embora, mas não tem coragem. Então, minha filha, assuma as rédeas da tua vida, né? Assuma aí, se respeite, né? E liberta o outro também, já que você está achando que ele não tem coragem de ir. Seja você a corajosa da história e liberta o outro. Fala, olha, talvez realmente nós ficaremos melhor como amigos. E quem sabe um dia mais pra frente, se der certo, a gente pode voltar a conversar. Mas nesse momento é melhor que cada um vá pro seu lado. Relacionamento à distância também é complicado, é um outro tema difícil, que mexe muito com a nossa autoestima. Então assuma aí, tenha você coragem de se respeitar, de se valorizar, de não aceitar que outra pessoa fique com você por não ter coragem de ir embora, né? Não tem um pensamento mais destrutivo para a sua autoestima do que isso.
boa noite. Bom, gente, deixa eu responder aqui algumas perguntas que foram enviadas para mim aqui nos balãozinhos. Vocês podem continuar mandando as dúvidas de vocês, tá? Ó, eu recebi a pergunta assim da Poliana. Ele me traiu e agora ele quer conversar. Disse que tem coisas para esclarecer. Gente, eu acho que sempre é possível, eu acho que sempre é válido ouvir o que o outro tem a dizer, tá? Mesmo que para você seja impossível de perdoar, a gente tem sempre que dar a oportunidade para outra pessoa se abrir, para outra pessoa se expressar. Eu acho extremamente egoísta você olhar só para o que você está sentindo e não permitir que o outro também esclareça ou traga para você a situação. Então, eu acho que sempre que houver a traição, mesmo que você já decidiu, eu não quero ficar com essa pessoa, mas ele está vindo atrás, ele quer conversar, escuta, você não é mais uma criança, ele também não, vocês conseguem conversar, vocês conseguem ter um diálogo, e vocês podem esclarecer situações, às vezes até mal entendidos, o que não quer dizer que você precise perdoar, não quer dizer que você precise ficar com a pessoa. Mas aí, se dentro de você, você ainda sente que é possível ficar com essa pessoa, que é possível perdoar, se o que ele tem a te dizer fizer sentido para você, de verdade, você confiar e acreditar, então você pode, ter uma conversa que quem sabe essa conversa venha esclarecer tudo que eu falei pra você, Coloca os pontos, coloca os pingos nos is, diz pra ele o que você precisa. Se ele estiver disposto também, aí quem sabe dá certo, Fala meu nome, Giovana. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. A outra pergunta que eu recebi aqui, olha, como me perdoar por ter negado os sinais da traição e ter passado por cima dos meus valores? Bom, como é que você se perdoa por você ter passado por cima dos seus valores? Passando a se respeitar a partir de agora. Passando a colocar os seus valores em primeiro lugar a partir de agora. Enquanto a gente não se liberta de um erro que a gente cometeu, a gente não supera. Quando você passar a vida inteira dizendo eu não me valorizei, eu não me respeitei, eu não vi os sinais, a pessoa me deu sinais, eu não quis olhar, eu fui cega, eu fui isso... Você não solta o problema, você não supera, entende? Você fica carregando o erro e aí você vai repetindo padrão, até o momento que você vai entender o que esse erro está querendo te dizer. Então olha para toda essa situação, tá? Ele deu sinais, você não conseguiu enxergar, você aceitou situações que não correspondiam com os seus valores, então olha para você agora e fala, não, agora eu acordei, eu não vou permitir mais isso. Nós estamos num processo de evolução, gente. A gente está aqui nesse mundo para evoluir. Ninguém nasce pronto, Ninguém nasce perfeito. A gente vai aprendendo. Qual é a melhor maneira de aprender, gente? Infelizmente é errando. Acho que um grande acerto só vem depois de um grande erro. Depois que a gente passa por um grande erro, que a gente aprende uma grande lição, e aí na próxima a gente já está preparado para viver a situação de uma forma mais assertiva. Então, você não tinha consciência. Talvez você estava apaixonada, talvez você estava vivendo uma relação abusiva, a sua autoestima muito baixa, você não estava conseguindo encontrar e enxergar os seus valores, por isso você permitiu que isso acontecesse. E agora, consciente, você não vai permitir mais que isso aconteça, tá bom? Meu namorado terminou comigo de uma forma tão ruim, me colocando para baixo. Ela vai te trair de novo. Te digo uma coisa aí, não vai pra frente não entendi, Nayane. Mas enfim, meu namorado terminou comigo de uma forma tão ruim, me colocando pra baixo. É a questão da autossabotagem, tá, gente? Que muitas pessoas fazem, que não conseguem assumir os seus erros, não conseguem assumir os seus sentimentos, não conseguem assumir, Não quero mais, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E aí ela joga a culpa em cima da outra pessoa, para que ali, na consciência dela, ela se sinta menos culpada. É mais fácil eu culpar outra, é mais fácil eu me vitimizar nessa situação do que eu assumir que fui eu que errei,
porque eu que tive um caráter ruim. Então a gente não pode permitir, tá? Esse tipo de manipulação. A gente não pode permitir. Quando isso começar, quando outra pessoa começar, você já tem que, né, dizer, olha, comigo não rola, né? Você não quer assumir que você errou, tá tudo bem, agora não venha jogar a culpa em cima de mim. E que tá, não deixa, gente, não deixa que esse tipo de manipulação aconteça na tua vida. Minha namorada me traiu. Ah, entendi, você estava respondendo ele. Minha namorada me traiu e terminamos. E depois de alguns meses nós voltamos, mas a desconfiança continua e o relacionamento não é o mesmo. Bom, provavelmente você voltou com ela ainda inseguro, né? Você não voltou com ela seguro de que você queria, de que você confia nela. Você voltou com ela inseguro ainda. Porque você ama, porque você gosta muito, porque talvez você estivesse se sentindo carente, porque talvez você estivesse com medo dela encontrar outra pessoa, né? E aí você voltou com ela, mesmo aí dentro da sua consciência, sabendo que ela não é uma pessoa que você possa confiar. Então, é o seguinte, não é necessariamente ela vai te trair de novo, tá? De forma alguma, pode ser realmente que ela tenha se arrependido. O que você precisa fazer é, como eu falei, conversar muito bem com ela e colocar aí a mãozinha na tua consciência para ver até que ponto você está disposto a continuar um relacionamento com esse sentimento de desconfiança, porque você não vai fazer bem para você e você não vai fazer bem para ela também, tá? Recebi o seguinte, gente, olha, estava com ele há 6 anos e descobri que ele estava com outra há 5 anos. Perdi o divórcio, há 2 anos estamos divorciados, mas ele continua pedindo para voltar, mas não larga a outra pessoa. Ainda amo ele, mas não sei se isso é amor ou é doença. Pode ser amor sim, né? Pode ser amor. Mas a gente tem que entender o seguinte, o amor próprio tem que ser maior do que qualquer outro amor. A pessoa estava com você há 6 anos e mantinha outra relação com outra pessoa durante 5 anos. Ela terminou, vocês terminaram, já faz 2 anos, ela ainda continua com outra pessoa e ela quer que você seja o step, né? Ela quer ficar com as duas ao mesmo tempo. Não tem amor no mundo que possa passar por cima dessa situação, que possa passar por cima dessa falta de respeito pelos seus sentimentos, pelo sentimento da outra pessoa. Então é o seguinte, não necessariamente seja uma doença, pode ser que seja uma dependência, pode ser que seja uma insegurança, pode ser que seja um medo de não encontrar ninguém, de nunca mais conseguir se relacionar com ninguém, pode ser sim, mas pode ser que seja amor também, mas acima de tudo você precisa se amar, se valorizar. Ele não te respeita, ele não respeita a outra pessoa com quem ele está, ele não respeita os seus sentimentos, ele simplesmente está pensando nele, no que é bom para ele, no que é gostoso para ele, no que é confortável para ele. Isso corresponde com os valores que você quer viver dentro de um relacionamento? Essa pessoa é o tipo de pessoa que corresponde com os valores de uma pessoa com quem você quer se relacionar? Eu acredito que não, sinceramente, eu nem te conheço, mas eu acredito que não. Então, para e pensa muito bem a respeito de si mesma, dos seus valores, do que você quer para você. Às vezes, gente, a gente tem que deixar um pouquinho o emocional de lado e trazer o racional para a conversa, né? Ama, mas você tem que pensar no que é melhor para você. Eu fiz um post a respeito disso mesmo, que a gente amadurece quando a gente aprende a dizer não para as coisas que não nos fazem bem. Mesmo que doa, mesmo que seja muito difícil, mesmo que isso nos tire da zona de conforto. Às vezes a gente tem que dizer não pro amor, porque esse amor machuca, porque esse amor desrespeita, porque esse amor não corresponde com o que você quer viver na sua vida. E aí, se liberta. Você já está 2 anos divorciada, já era para você estar em outra situação, já era para você ter entendido que esse embuste aí não faz sentido na sua vida. Se você ainda não conseguiu e não está conseguindo sozinha, vá em busca de ajuda, sim, de um profissional, de alguém que possa te orientar, tá? Para que você consiga superar essa relação, para que você consiga viver uma relação saudável com alguém que te valorize, com alguém que te respeite,
não vá para a próxima relação com essa sensação de não merecimento. Gente, nossa live está acabando, a gente vai cair. Muito obrigada pela presença de todos vocês, adorei a nossa conversa. Semana que vem tem mais e a gente fica se vendo e conversando pelos stories, tá bom? Beijo pra todo mundo, boa noite, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.